Meus amigos, tudo bem? Sou Paulo Franz, o intérprete independente das Escrituras. E hoje vamos tratar da interação do Espírito Santo com a Igreja. A Igreja é a casa de Deus na terra, onde se reúne a família dos santos para adorá-lo em espírito e na verdade. Não foi o poder humano que a estabeleceu, e nem o poder humano poderá destruí-la, como diz Efésios 2, de 20 a 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, Novo Testamento, e profetas, Antigo Testamento, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ele é a pedra que liga solidamente os dois testamentos, no qual todo edifício cristocêntrico bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. É, portanto, na comunidade de crentes que a influência do Espírito se amplia e proporciona um ambiente favorável ao crescimento da fé, que vem do ouvir a palavra de Deus com base na graça obtida na cruz. O coração cheio de alegria e de gratidão passa a revelar a cooperação com os anjos, os quais também se alegram por enriquecer espiritualmente os crentes. Essa atmosfera celestial deve ser tão real a ponto de ser percebida por aqueles que se encontram no recinto sagrado, e prazerosa para que sejamos vivificados, renovados para desfrutarmos de um viver saudável e crescente, até que alcancemos a estatura completa de homens e mulheres em Cristo Jesus. Dentro deste contexto estão os pequenos grupos, pois Cristo disse em Mateus 18, 20, na linguagem de hoje: porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali no meio deles. A habitação espiritual no crente dá-se pela recepção do espírito cristão na alma como um poderoso remédio contra o veneno do pecado. É dessa forma que Cristo continua operando em nossos corações, conforme sua promessa em Mateus 28, verso 20. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Sim, sempre que estivermos em Cristo e a plenitude do seu Espírito em nós, poderemos superar todas as nossas tendências para o mal, até mesmo as herdadas, pois não há nenhum defeito psíquico que possa resistir à influência do poder divino. Foi o Pai que concedeu o Espírito aos seus servos, para que pudessem vencer as provas colocadas desde o começo pelo maligno, contribuindo dessa forma para a edificação da sua igreja. Em Gálatas 5, 19 a 21, Paulo, tratando dessas provas que devemos superar, ele diz: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, a inveja, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito, diz Paulo, o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Nova tradução na linguagem de hoje. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio.
Não devemos, contudo, nos orgulhar com os dons espirituais já recebidos, pois os mesmos não garantem que estamos livres de negar a nossa fé. Somente por meio de uma autoanálise profunda é que seremos levados a uma transformação que renuncie a nossa vida de pecados, para que então possamos receber um novo coração. Sim, os prazeres da carne e as dores do dever são as duas cordas com que Satanás nos prende em seus ardis. Para que haja mudança interior, nós temos que deixar de fazer as nossas vontades para que Deus possa operar em nós. Quando estivermos conscientes da necessidade de mudança e de que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, conforme Romanos 8:28, será então que o Espírito Santo atuará para mudar todo o nosso comportamento que seja desagradável a Deus. Esse processo de santificação que ocorre na igreja precisa começar pelos seus líderes, apoiados pelos anjos ministradores, até alcançar o objetivo final, que é a perfeição de seus seguidores em Cristo Jesus. Essa dotação do Espírito Santo é fundamental, porque só o talento e a experiência dos líderes não pode torná-los condutos de luz, a menos que se humilhem sob a poderosa mão de Deus, quando então serão exaltados pelo Senhor. Mas quando os líderes já estão satisfeitos com a luz que possuem, sem conhecer a verdade presente para o seu tempo, Deus não poderá favorecê-los mais, pois é da vontade divina que continuem a receber crescente luz e poder específicos para a sua geração, para o tempo do fim, no nosso caso. Essa situação é gravíssima aos olhos daquele que deu a própria vida para salvar os bilhões de criaturas humanas que se encontram vivas na atualidade. As atitudes de satisfação própria da igreja com relação às bênçãos recebidas têm produzido náuseas tão grandes no Filho do Altíssimo que ele já se encontra a ponto de vomitá-la. Isto é, de deixar de apresentar ao Pai as suas orações e os seus cultos de adoração. À medida que nos aproximamos do fim, nas últimas décadas, e a partir de 2000 principalmente, os líderes têm se arrojado a transgredir a vontade de Deus e, como não recebem o castigo merecido no ato da desobediência, ficam encorajados de dar o passo seguinte, indo cada vez mais longe na transgressão e rejeitando a luz adicional prometida, indispensável para esse tempo, adentram em trevas cada vez mais densas. Satanás se aproveita de tal oportunidade para semear ervas daninhas na lavoura de Deus, colocando o povo que foi chamado para a igreja a dormir embalado pelas conquistas já realizadas. Os poucos líderes experientes que foram iluminados misericordiosamente pelo Espírito Santo para advertir a igreja são rejeitados e desprezados pelos crentes nominais que se comprazem na infidelidade. Em Filipenses 2, 12 e 13, Paulo salienta a necessária constância do poder regenerador divino na igreja, para que Jesus, na sua forma espiritual, torne efetiva a nossa esperança de salvação. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, não somente como em minha presença, mas muito mais agora que eu estou ausente, porque é Deus quem produz em vós o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Assim, sob o amparo de líderes consagrados, estabelecidos como sustentáculo da casa de Deus,
e dos anjos ministradores do Espírito Santo, citados em Hebreus 1,14, que a igreja deve manter o fogo do Espírito na batalha contra o mal, contra a mornidão prevalecente, porque só assim a sua vitória estará garantida e nem mesmo as portas do inferno prevalecerão contra ela. Mateus 16, verso 18. Mas sem a interação constante com o divino, a igreja deixa de ser uma casa de oração, assim como acontecia com o tabernáculo israelita, que só depois de lavado e ungido com óleo podia receber a manifestação da glória de Deus. Bem, o nosso tempo passou rapidamente e precisamos continuar no próximo vídeo. Fiquem na paz, não deixem de compartilhar nossas mensagens e curtam a música especial de hoje. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Sofrer.